paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, nós vamos terminar hoje a nossa confissão de fé, que é a nossa liturgia oficial, a liturgia da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Lembrando mais uma vez que a palavra liturgia, ela surgiu pela primeira vez na transliteração do hebraico para o grego, na Septuaginta, quando os 70 anciãos estavam transliterando do hebraico para o grego na Septuaginta. Então eles chegaram à conclusão e trouxe essa palavra na sua origem, sua etimologia, que dizia o seguinte: tudo que os levitas faziam no templo era liturgia. A tribo Levi, quem sacrificava o boi estava fazendo liturgia, o sacerdote estava fazendo liturgia, os músicos estavam fazendo liturgia, a oração era liturgia, o louvor liturgia. Então tudo que é feito no culto está relacionado à palavra liturgia. Então a liturgia ela expande do princípio, desde que nós saímos de casa para adorarmos ao Senhor, essa palavra liturgia tem que estar no nosso coração. E quando a gente olha na Bíblia Sagrada, esse texto de Hebreus capítulo 12, essa epístola que foi escrita aos Hebreus, exatamente para falar sobre o culto, sobre a superioridade de Cristo no templo, superioridade de Cristo em todos os tempos, em toda a história da humanidade. Então agora o autor chega aqui no ápice, no versículo 14, e diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, olha só, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. A pessoa que está fora da graça de Deus, olha qual o autor diz aqui, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. A pessoa tem alguma coisa contra o irmão, a liturgia dela não é aceita por Deus, porque diz o autor aqui, se alguma raiz de amargura, que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se nós não tivermos, irmãos, uma vida santa, como é que nós vamos louvar o Senhor? Se nós não tivermos uma vida santa, como é que nós vamos pregar a palavra do Senhor? Podemos falar de Deus, mas Deus não irá receber a nossa palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então o capítulo 21 da nossa confissão de fé, que nós escolhemos para falar sobre a nossa liturgia, o que acontece aqui? Capítulo 21, fala sobre a santificação. E quando você fala em santificação hoje, parece para muita gente que é utopia. Esse negócio de santificação, isso é ortodoxia, isso é coisa de velho, isso é coisa do passado. O autor dos Hebreus também claro aqui, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu vou ver a Deus se eu não tenho uma vida santa? Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho uma vida santa? Agora o nosso estatuto, a nossa confissão de fé, a nossa liturgia, nos ensina a adquirir uma vida santa. Olha só, cremos na possibilidade e na necessidade de viver uma vida santa na terra. Nós cremos.
Por quê? Porque a Bíblia diz que tem condição. O que é a vida santa? Separado das coisas do mundo, dos desejos da carne. Agora, hoje, a igreja do século 21, as pessoas, essas igrejas coach, né? A igreja que você tem que falar sobre a autoestima, sobre a elevação do homem, sobre a antropologia humana, o homem está no centro de todas as tensões. Irmãos, isso não é de Deus. Cuidado com isso. Então cremos na possibilidade e na necessidade de viver uma vida santa na terra, somente através da graça de Deus e da ajuda do Espírito Santo santificador que em nós habita. Se o Espírito Santo que habita no crente não santificar o crente, quem é que vai santificar? Irmãos, nada mais vai santificar. A palavra santifica porque o Espírito aplica a palavra de Cristo na vida do cristão. A palavra de Deus santifica a pessoa, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, porque o Espírito aplica a palavra no nosso coração. E diz a nossa confissão de fé, este estado de santidade que deve atingir o homem todo é perfeito nesta vida. Você não vai adquirir o corpo perfeito, o corpo glorificado. Você ainda vai ter um corpo da carne que vai lutar com você. A carne vai lutar contra o espírito e o espírito contra a carne. E quem vencer vai dominar você. Se você deixar a carne vencer, a carne vai vencer você. Se você deixar o espírito vencer, o espírito vai vencer você. Então diz aqui o autor, este estado de santidade todo é imperfeito nesta vida. Faça a persistência da natureza corrompida, resultando na luta irreconciliável do espírito contra a carne, mas que culminará com a vitória do homem regenerado. Se ele lutar com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, ele vai ter vitória. Só não tem vitória contra a carne quem não luta certo. A pessoa quer lutar através de artimanhas. Faça desse jeito que vai dar certo. Faça assim que vai dar. Não, é através do Espírito e da palavra. Assim nós vamos vencer a nossa carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E lembra aquela ilustração da briga dos cachorros? O cara tinha um cachorro preto e um cachorro branco. Cada fim de semana um cachorro ganhava a luta. Aí um dia o cara falou assim, escuta, vem cá, por que você, um sábado um ganha a luta, outro sábado outro? Falou assim, porque é fácil. Durante a semana o cachorro que eu quero que ele ganhe a luta, eu vou alimentar ele bem. E o outro eu vou deixar passar fome para ele ficar fraco. Mesma coisa somos nós. Então o cachorro que estava alimentado ganhava a luta, o outro ia perder, estava fraco. Se nós alimentarmos a nossa vida com o Espírito Santo, nós vamos vencer a carne. Se o Espírito Santo não for alimentado, não alimentar a nossa vida, a carne vai vencer e vai sufocar o Espírito. É aquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo, não anula a ação do Espírito Santo. Mas hoje as igrejas não estão pregando contra o pecado e contra a ação do Espírito Santo santificador, porque ele que santifica. Hoje existe o óleo da santificação, a água da santificação. Você unge a sua casa para ser santificado, unge o seu carro para ser santificado. Irmãos, ungir é pessoas que estão doentes. Pessoas que necessitam de cura. Pessoas que necessitam de uma libertação. Aí sim, mas ungir carro, casa, porta de casa, ungir passagem de viagem. Compra a sua passagem, unge ela, para não acontecer acidente. Para com isso. Quem santifica você, ora a Deus primeiro para ir viajar, que não vai ter problema nenhum. Diz a nossa confissão de fé da santificação ainda, capítulo 21. Essa santidade tem raízes na regeneração e se realiza na vida interior dos salvos em reflexos externos. Ela no interior, mas aparentemente ela mostra para todo mundo. Mesmo que você não queira, a pessoa vai chegar para você, mas vocês são diferentes, não são? Você, nossa, eu vejo alguma coisa diferente em você. Ah, é? É. Então, eu sou cristão. Então, diz a nossa confissão de fé, tem reflexos externos? Tem.
Infelizmente se criou o dogma seguinte: olha, não adianta você ter uma aparência de crente. É verdade, isso é verdade. Mas não adianta você dizer que você é crente e não exteriorizar o que você tem lá dentro. Não adianta nada. Nós temos que exteriorizar o que está lá dentro. Porque ao mesmo jeito que não adianta exteriorizar uma coisa e não ser, também não adianta veja bem, eu ser cristão e não exteriorizar que eu sou cristão. Porque se eu exteriorizar o que eu sou, eu vou contagiar alguém. Agora veja bem, vou dizer assim, me travestir de uma outra coisa, dizer que eu sou cristão e não sou cristão, não vou contagiar ninguém. Isso aí, irmãos, é pecado. É pecado, é tentar enganar Deus e enganar os homens. Isso é pecado. Nós não podemos fazer isso não. Isso aí é pecado. Isso é face oculta. Tem uma face e mostra a outra. Não pode ser assim não. Então vamos lá. Continua por toda a vida, por ser mais acentuada em uns e menos em outros. É claro que uns vai ser mais, aparentar mais crente, vai ser mais crente, e outros menos, mas todos dentro do limite de Deus, da obra de Deus. Veja bem, havendo uma necessidade de os redimidos serem cooperadores de Deus no crescimento de uma vida santa aqui na terra. Que maneira você é cooperador de Deus na minha santificação? Escolhendo o que é de Deus e não o que é do mundo. Se eu tenho que escolher entre o culto a Deus e um lazer, eu vou escolher o culto a Deus. Se eu tenho que escolher entre um jejum e um churrasco, eu vou escolher o jejum, embora eu goste de churrasco. Eu tenho que ser cooperador de Deus nessa santificação. Deus já fez tudo para mim, já deu a minha salvação, já deu o Espírito Santo, já deu a sua palavra, agora eu tenho que cooperar com Ele. Essa questão, se Deus quiser, Ele vai mudar, Deus quer, Ele vai mudar, mas você quer mudar? Aí é uma questão, você quer mudar? Se você não quiser mudar, o problema não é de Deus, o problema é seu. Você não vai ser santificado nunca você vai atingir uma maturidade cristã e não vai existir efeitos do Espírito da Palavra na sua vida, nem interior nem exteriormente, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Capítulo 22. Então a santificação é um dever da igreja, é um dever dos cristãos. Buscar santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos que trabalhar nessa questão da nossa vida pessoal, cada um pessoalmente. Capítulo 22, do retorno de Cristo. Cremos na certeza da segunda vinda pré-milenal do Senhor Jesus, em forma pessoal e corpórea, em corpo glorificado. Veja bem, Jesus vai voltar com o corpo que ele recebeu na ressurreição, corpo glorificado, que é a primícia, é o primeiro corpo ressuscitado em glória. Mas diz aqui a nossa confissão de fé que existe muita gente que diz que o Senhor Jesus vai voltar, todo mundo vai ver. Presta atenção aqui na nossa confissão de fé. Em duas fases distintas. Duas fases. Jesus vai voltar no corpo glorificado em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para o arrebatamento da igreja. A primeira, ele vem como ladrão de noite. Vem quando as pessoas o estiverem esperando. Ele vai vir para os salvos, a trombeta vai tocar e só vai acordar quem estiver preparado. Os salvos vai ouvir a trombeta, o resto não vai ouvir nada. E só as pessoas serão arrebatadas. Essa primeira vez, a primeira volta de Jesus, é no corpo glorificado, vai ficar nos ares e vai arrebatar os salvos, invisivelmente, para o mundo, mas visível para a igreja. Nossa, veja bem. E a segunda, visível com a sua igreja glorificada. Agora, depois de 7 anos, depois da grande tribulação, agora Jesus vem com a igreja de todos os tempos, a igreja no corpo glorificado, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus por isso, irmãos.
Oh, irmãos, como isso aqui é importante para nós. A segunda vinda visível com a sua igreja glorificada, que se darão respectivamente antes da tribulação e na instalação do milênio. Jesus vai voltar com a igreja no corpo glorificado para fazer a batalha do Armagedon, a batalha lá do Armagedon, e agora depois de implantar o milênio na terra. A primeira vinda precederá a glorificação dos santos, para glorificar os santos. A segunda, o julgamento das nações que estão guerreando contra os salvos da grande tribulação e contra os judeus que reconheceram o Messias. E contra as nações, uma é iminente, poderá ocorrer a qualquer momento, a outra não. Por que uma é iminente? O arrebatamento de Cristo não depende de nós, só depende de Deus. Só Deus sabe o momento. Não sei se vai ser agora, se vai ser amanhã, ou se vai ser o ano que vem, mas eu sei de uma coisa, que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, em duas fases: no corpo glorificado invisível para o mundo, mas visível para a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, e depois com a sua igreja no corpo glorificado para a batalha do Armagedon e o julgamento, veja bem, e o julgamento ali daquelas pessoas, e depois implantar um milênio aqui na terra e reinar com a sua igreja para todo sempre. Ô irmãos, como isso é importante para nós. Aqui estão os textos bíblicos. Uma é iminente, Jesus pode voltar agora, a outra não, tem a sua etapa determinada por Deus. Capítulo 23, retorno de Cristo. Capítulo 23 fala agora do tribunal de Cristo. Cremos na existência do tribunal de Cristo, onde os salvos comparecerão diante dele, unicamente para serem avaliados e consequentemente galardoados, proporcionalmente pelos seus feitos, na obra de Deus, a obra de Deus aqui na terra. O galardão é para aquilo que nós fazemos pela obra de Deus, e Jesus falou sobre isso em Mateus 26 lá, 25, aliás, quando deu um copo d'água pequenino, deu para ele. Quando visitou a ele. Quando estava enfermo e visitou, foi para Jesus que nós fizemos isso. Galardão é por aquilo que fizemos para o Senhor. Então, irmãos, toma muito cuidado. Galardão, pregar a palavra de Deus para evangelizar, é um dever da igreja. Isso não está incluído os galardões. Os galardões são feitos trabalhos voluntariamente. Quando eu faço alguma coisa para Deus e faço para os irmãos, eu estou fazendo para Deus. Quando eu faço alguma coisa para a igreja, estou fazendo para Deus. Então toma muito cuidado, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E quando você pega 1 Coríntios, você vai ver lá exatamente que Paulo fala sobre essa questão. Se aquilo que alguém lançou se queimar, ele vai ser salvo, mas não vai ter recompensa. Agora, se for ouro, pedras preciosas ou prata, vai ter galardão. Então vai ser a coisa que Deus determinou. E quando a gente olha essa questão, irmãos, agora vem o capítulo 24, que fala do juízo final. Lembra que é uma sequência: santificação para ser salvo, para ser arrebatado, o retorno de Cristo para ser arrebatado, os cristãos que vão ouvir a trombeta tocar e o Senhor vai vir buscar a igreja, no tribunal de Cristo para receber o galardão, para receber não o julgamento de condenação, mas o julgamento que nós fizemos para Deus, que nós fazemos de bom para o Senhor, vão receber o aplauso do Senhor. E agora o capítulo 24 fala do juízo final. Juízo final. Cremos que haverá um julgamento final depois do milênio e da rebelião que ocorre após desse período, para juízo dos incrédulos. Nós cremos no juízo final. O que é o juízo final? O trono branco, para a condenação, a segunda ressurreição. As pessoas vão ressuscitarem no corpo da carne, no corpo do pecado, aqueles que morreram, para serem jogados no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos, a besta, o falso profeta, para a condenação eterna no lago de fogo, vindo depois disso novos céus e nova terra.
Esse inferno que existe hoje vai ser jogado também naquele lago de fogo, no Geena, no Tartarô, que é o fogo eterno. É lá onde Marcos 9 Jesus fala, onde tem um fogo que queima e não consome, e um bicho que corrói, um sal que alimenta, deixa a pessoa sofrendo para toda a eternidade. Então nós cremos nesse juízo final. Pastor, não pode falar assim não, porque quem sabe disso isso aí deixa para conta de Deus. Irmãos, se não for santificado, está condenado no juízo final. Ou aceita Jesus e vive uma vida com Deus, ou vai para o caldeirão. Não tem outra escapatória. Morreu, só Deus sabe. É? Não. Tá bem, Deus sabe, é verdade, Deus sabe. Mas morreu sem ser santificado? Morreu sem viver uma vida com Deus? Meu irmão, já está pré-estabelecido a sua vida separada de Deus no lago de fogo. Diz aqui a nossa confissão de fé, a nossa liturgia: esse juízo final é a culminação de muitos prenúncios de que Deus premiou a justiça ou puniu a injustiça ao longo da história. Presta atenção nisso aqui. Esse juízo final é a culminação de muitos prenúncios em que Deus premiou a justiça ou puniu a injustiça ao longo da história. Deus sempre deu oportunidade, Deus sempre chamou. Eu gosto de um texto de Jeremias, quando Deus fala a Jeremias: olha, eu mandei meus profetas de madrugada, de noite, de manhã, falando, profetizando, mas não deram ouvido à minha voz. Não deram ouvido à minha voz. Jeremias 35, Deus chamou Jeremias, falou assim: convida os recabitas, leva lá para o templo, oferece vinho para eles, vê se eles vão beber vinho. E não bebeu. E Deus faz a comparação dos recabitas com o povo de Deus. Irmãos, os recabitas obedeciam à voz de um líder que era carnal, que ensinou a coisa errada para eles, eles obedeciam. E nós temos um Deus que nos orienta, que tem compaixão, tem amor, tem misericórdia, e as pessoas não gostam de ouvir a voz, não gostam de seguir a voz desse Deus. Então o juízo final é porque Deus vai punir a injustiça. A pessoa não quer nada com Deus, a pessoa não quer nada com a verdade, a pessoa não quer nada com a salvação. Salvação é de graça, salvação é hoje ofertada a todo mundo, mas as pessoas não querem. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, estou cansado de ouvir isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu morrer, depois que eu morrer, Deus faz o que Ele quiser. É verdade, Deus vai fazer o que Ele quiser, só o que Ele quer já está aqui. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Deus deixa bem claro em Ezequiel 18: tenho porventura eu prazer na morte do ímpio, ou antes que todos se salvam? Deus não quer que vá para o inferno, mas a pessoa quer ir para o inferno. Vai porque quer. Vai com seus próprios meios, com seus próprios pés, e vai às vezes a passos largos, achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Então isso aqui, Deus premiou a justiça ou puniu a injustiça ao longo da história. Você vai encontrar na Bíblia toda. Fez o certo, ter a recompensa. Fez o errado, ter a punição. Israel é exemplo disso. Está aqui a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão herdar. Vocês não criaram cidade, não plantaram vinho, não plantaram olivais, não plantaram nenhuma árvore frutífera. Vocês vão comer dela. Só que tem que obedecer. Não obedecer, isso aqui vai se tornar deserto. Pronto, acabou. A terra fértil se tornou deserto. Agora, como é difícil obedecer. Eu não esqueço nunca o que eu aprendi na minha aula de batismo. Minha aula de batismo foi bem simples. O pastor falou assim: Joãozinho, é o seguinte, olha, falar para você. Na escola você entra, você pega lá a cartilha Caminho Suave, que você vai aprender o ABC. Agora você se converteu, você pega a Bíblia Sagrada, que você vai aprender obedecer. Amém. Amém, muito obrigado. Obrigado pela orientação. Eu aprendi o ABC para ler e agora obedecer para ser cristão. É simples, simples. Não tem dificuldade nenhuma.
Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Se eu não quero nada com Deus, Deus não tem prazer na minha alma para o inferno, porque foi Ele que deu a alma para mim, mas eu não quero nada com Deus, automaticamente a punição está decretada, e pronto, acabou a história, somente isso. Agora é o capítulo 25, da ressurreição dos mortos. Não é para ser salvo aqui não. Cremos na ressurreição corpórea dos justos, para encontrar o Senhor nos ares, para o gozo eterno. E cremos na ressurreição dos ímpios para a condenação eterna no dia do juízo final. Duas ressurreições. A primeira para receber o corpo glorificado. A segunda é para ir no corpo da carne, não é corpo glorificado, é o corpo da carne, o corpo da dor, para sentir o fogo do inferno, para sentir o bicho corroer, o bicho do pecado. Então, veja bem, na ressurreição dos ímpios para a condenação eterna no dia do juízo final. Cremos que no último dia os que estiveram vivos não morrerão, mas serão transformados. Corpo glorificado, está vivo, vai ser arrebatado, tocou a trombeta, ouviu a voz da trombeta, o seu corpo já vai ser glorificado. Como que é esse corpo? Não sei, vamos chegar lá para ver. E as nossas vestes vai ficar aqui. As vestes celestiais com certeza são outras. Não sei, são outras com certeza. Então veja bem, todos os mortos serão ressuscitados com seus próprios corpos, e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente as suas almas para sempre. O ímpio com o corpo da carne, com a sua alma, para sentir a dor, e lembrar do que ele fez. Aqui é importante isso, no corpo e a alma, para lembrar o que ele fez e as oportunidades que ele perdeu. E quem não ouviu falar de Cristo, não se importa com isso não, deixa por conta de Deus, porque a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus, e a noite faz menção de uma outra noite, um dia sobre outro dia, e a natureza sem linguagem, sem fala, fala de Deus. Por mais que a pessoa viva no mundo, lá no meio do mato, a pessoa sabe quem é Deus, ou de uma maneira ou de outra, ela pode cultuar a Deus de uma maneira errada, mas ela sabe que existe lá dentro dela uma semente que fala de Deus, porque Deus criou na alma do homem o desejo de cultuar a Deus. Então deixa por conta de Deus. Cremos, veja bem, no último dia, os que vivos não morrerão, mas serão transformados, todos mortos, ressuscitados nos seus próprios corpos, e não noutros, embora com qualidade diferente, e se unirão novamente as suas almas para sempre. O ímpio para sofrer as consequências do pecado, e o salvo para se regozijar. Bendita a hora que eu aceitei o Senhor, bendita a hora que eu vivi o Evangelho de Cristo, vou viver eternamente do gozo do meu Senhor. Cremos que os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo estar para a desonra. Para a desonra. Os corpos dos justos serão pelo Espírito Santo estar para a honra, para ser semelhantes ao próprio corpo glorioso do Senhor. E Paulo deixa bem claro essa diferença entre os corpos, né? Se cremos que em nós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, Cristo nos ressuscitará pelo seu Espírito para sermos como Ele é. Irmãos, a ressurreição corporal, ela é uma realidade tanto para o salvo como para o ímpio. O ímpio vai ressuscitar no corpo da carne, para sentir a dor, para sentir o pecado que ele cometeu e não se arrependeu. O salvo no corpo glorificado, no corpo de Cristo, assim como Ele é, seremos nós também. Irmãos, hoje infelizmente, a teologia do corpo, que é uma teologia da igreja presbiteriana, que surgiu na Escócia, Irlanda, País de Gales, Inglaterra, infelizmente deixou de existir a teologia da ressurreição corporal. Irmãos, nós vamos ressuscitar para condenação ou vamos ressuscitar para glorificação?
Ah, pastor, a Bíblia diz que a todos que chamou, os capacitou para que vários deem fruto, e aqueles que chamou e capacitou, ele glorificou. Vai ser, já está no corpo glorificado. Já tá. Irmãos, salvação é coisa séria. Salvação não é coisa gratuita, não, é de graça, mas não é coisa gratuita para se viver de qualquer maneira, não. É para viver uma vida conforme o querer de Deus. Seguir a paz com todos, comunhão, coinonia e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não tenha nenhuma raiz de amargura, ressentimento, que pode causar um câncer no meio da igreja. Irmãos, isso causa um câncer no meio da igreja. Diz aqui Hebreus, aqui, ó, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma pessoa amargurada faz muitos se tornarem igual a ela ou pior do que ela. A rebelião de Coré, a rebelião dos anjos que seguiram Lúcifer. Irmãos, toma muito cuidado. Nós temos que ser cuidadosos com a palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque diz agora, irmãos, o versículo 16, voltando a essa questão da santificação, para sermos arrebatados com o Senhor, para que nós queremos no retorno de Cristo, sermos arrebatados e participando do tribunal de Cristo. O versículo 16, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Se nós temos comunhão, a paz com toda santificação, não vai existir impuro. Por que os Hebreus falam assim, ó, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto ou por um pequeno prato de lentilha vendeu o de seu direito primogenitura. O que acontece hoje, irmãos, por não se pregar a santificação, por não se exigir que as pessoas mostrem exteriormente o que está lá dentro dela? O que acontece? O que mais existe são Esaú hoje, irmãos. Esaú tinha todo o direito de ser o primogênito. Ah, mas Deus sabia. Já lá no ventre as crianças brigavam. O Jacó, já quando colocou a mão no calcanhar do irmão, irmãos, tudo isso é verdade. Deus já sabia. Só que o Esaú tinha o meio de ele escolher. Deus sabia que ele ia escolher a coisa errada. É por isso que Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú, porque Deus sabia que Esaú ia negar a sua primogenitura por um prato de comida. Hoje as pessoas estão negando Jesus por um copo de cerveja, por um baile de carnaval, por um pagode, por uma escola de samba. As pessoas estão negando Jesus por isso. Troca Jesus por qualquer coisa. Olha, eu não vim no culto domingo, mas para mim foi uma benção, que eu estive reunido com a minha família, pude falar de Jesus. É verdade, você falou de Jesus? Falei. Então, é verdade. Eles ouviram? Ouviram. Só que depois teve um problema lá, tal, mas eu não ligo para isso não. Sabe como que é, né? Muita cachaça, pagode, aquela coisa toda. E você sambou também? Não, eu não sambei não, mas deu vontade, viu? É, claro que deu vontade. Você voltou pro velho pasto. Voltou pro velho pasto, meu amigo. Vai ter vontade de comer mesmo. Não tem jeito não, é complicado. Oxe, olha, eu conheci pessoas, irmãos, estava bem na vida cristã. Aí, o irmão e o cunhado, não, porque vamos lá no campo, vamos assistir o jogo, é final do campeonato brasileiro, porque vamos. Não, já comprei seu ingresso, você vai comigo. Até hoje não voltou mais para a igreja. E era presbítero, e dos bons. Até hoje não voltou mais. E não volta, irmão. Vai para o velho pasto, come a comida de novo, para voltar é difícil. Para voltar é difícil.
Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Enquanto eu posso, eu vou me desviar desses problemas. Enquanto eu posso, eu vou anular de mim esses desejos carnais, as vontades que me levam a fazer coisas que não agradam a Deus. Enquanto eu posso fazer isso. Eu tenho que cooperar com Deus, eu tenho que cooperar com o Senhor, como diz a nossa confissão de fé. Na santificação, eu coopero com Deus. Deus me santifica, mas eu tenho que querer ser santificado. Não adianta, irmãos, não adianta nós partirmos por outros meios que não vai dar bom resultado, não. Não vamos ter bom resultado. Agora o capítulo 26, que fala dos presbitérios e da Assembleia Geral, que é exatamente o término da nossa confissão de fé. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as reuniões dos presbitérios e a convocação da Assembleia Geral. As reuniões dos presbitérios. Alguns fazem só a diretoria, mas aqui fala as reuniões dos presbitérios. Nós tínhamos e temos o costume de todo segundo sábado do mês reunir os presbitérios, as igrejas. Agora estão já tentando mudar. Não, vamos reunir cada 2 meses. E tem presbitério que se reúne quando surge problema. Não, irmãos, isso é comunhão, é coinonia, é aplicar a disciplina, é o pastor, o presidente do presbitério, dá orientação para todos os líderes, dá orientação para todas as lideranças da igreja. Olha, a igreja precisa caminhar junta, a igreja precisa caminhar na mesma orientação. Não adianta deixar por conta de cada pastor, cada um prega o que quer, cada igreja é independente, é verdade, mas nós temos uma diretriz, nós temos uma norma, nós temos uma confissão de fé, nós temos uma liturgia a ser seguida, e tem que ser seguida, porque eu não posso pregar uma coisa e ali pregar outra, ali pregar outra e lá pregar outra. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Não é desse jeito. Olha o que diz o versículo 17 aqui: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú quis se arrepender, chorou, pediu para o pai, implorou, mas não tinha mais jeito, porque Jacó tinha levado a bênção dele, com a ajuda da mãe, todas as coisas mais de artimanha, mas ele não recebeu a bênção de volta não. Depois, irmãos, que a casa cai, meu irmão, só construindo outra nova, e para construir outra nova não é fácil não, não é fácil não. Então, toma muito cuidado, os presbitérios, as diretorias dos presbitérios, reúna as lideranças, reúna a igreja, um sábado por mês, não vai fazer falta para ninguém, anula os cultos das igrejas, não quer fazer de manhã, faz à tarde, todo mundo à tarde, sábado à tarde, das 5 até as 8 da noite, ou das 4 às 8 da noite, 9 da noite, dá tempo para todo mundo voltar para casa. Irmãos, só não fazemos a coisa certa se não quisermos fazer. Se não quisermos fazer, não fazemos a coisa certa. Outra coisa que diz aqui no nosso capítulo 26, dos presbitérios e Assembleias Gerais: em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhe deu para edificação e não para destruição. Infelizmente tem presbitério destruindo igreja, igreja destruindo presbitério. Esse cargo que Cristo deu é para edificação, não é para destruir. Nós não temos direito de fazer nada contra a obra de Deus, nós temos que fazer a favor da obra de Deus. Cabe aos responsáveis criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Tem surgindo problema? Tem. Vamos reunir todo mundo, lideranças das igrejas, vamos ver onde estamos errando, vamos ver o que é certo, o que é errado, o que o nosso estatuto diz, o que nós estamos fazendo de errado. Irmãos, se nós fizermos isso, vamos trazer um reavivamento. Lembra o caso do rei Josias? O que trouxe o avivamento de Israel? Quando leu o livro da lei de Deus e viu que o povo tinha pecado contra a lei e contra os estatutos de Deus. Agora hoje, irmãos, infelizmente,
As nossas lideranças maiores não pensam assim. E é por isso que nós não continuamos no avivamento da renovada, onde os crentes passavam, os endemoniados passavam na porta da igreja e caíam endemoniados, e os crentes lá expulsavam os demônios. Hoje tem igrejas por aí que o camarada entra encapetado e sai endemoniado, ou entra endemoniado e sai encapetado. Por quê? Não existe concordância, não existe coinonia, não existe comunhão, não existe uma verdadeira direção. Diz aqui a nossa liturgia, nossos estatutos: em virtude do seu cargo e o poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, cabe aos responsáveis criar tais assembleias, reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. É para o bem da igreja? Vamos reunir. É, pastor, mas tem congresso marcado. Anula o congresso, faz no outro dia. Vamos reunir, vamos resolver o problema. Observando as normas da igreja presbiteriana renovada do Brasil, observar as normas. Irmão, tem um abençoado que está assistindo esses vídeos e está tentando boicotar, né? Essa confissão de fé da renovada, essas normas da renovada está ultrapassada. Isso aí já era. Isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus? Será que não é de Deus ou você que não é de Deus? Cuidado, não mexa com coisa de Deus. Eu sempre falo, a igreja presbiteriana renovada é uma igreja de Deus. Se existe coisa errada, é por culpa dos pastores dos presbitérios. Não é culpa da igreja presbiteriana renovada do Brasil, não. É culpa dos pastores dos presbitérios. Isso é culpa, mas não é da igreja presbiteriana renovada do Brasil, não. Porque existem muitos crentes fiéis e obreiros fiéis na renovada ainda. Então, tomar muito cuidado com isso. As igrejas têm que tomar cuidado em preservar a palavra de Deus, o estatuto que Deus nos deu para a nossa regra de fé e prática, a nossa liturgia sincera, fiel à palavra de Deus, porque tem todos os artigos aqui, todos os itens, tem aqui os textos bíblicos para comprovar a veracidade do que nós cremos e praticamos. Continuando aqui sobre os presbitérios e Assembleia Geral, todos nós podemos errar. Portanto, não devemos constituir as nossas decisões, regras de fé e prática, mas que podem ser usadas como auxílio no bom desenvolvimento da obra do Senhor. Agora, aqui eu quero parar para terminar sobre essa questão. Usar o estatuto simplesmente para o meu próprio bem, usar o estatuto para beneficiar algumas pessoas, diz aqui, ó: todos podemos errar, portanto não devemos constituir as nossas decisões, regras de fé e prática, mas que podem ser usadas como auxílio no bom desenvolvimento da obra do Senhor. O estatuto, as normas, a confissão de fé, a nossa liturgia, é para o bom andamento da obra de Deus. Agora, quando beneficia, eu uso o estatuto. Quando não beneficia a mim, eu não uso o estatuto. Que negócio é esse? Que nem o idiota aqui. Pastor, mas o nosso estatuto diz isso. Isso há muitos anos atrás. Ó, irmão, tá vendo só? Tá vendo só? Tá vendo só? O nosso adversário é assim. Quando a gente quer fazer alguma coisa, já a primeira coisa que vem é com o estatuto. São nossos adversários, nossos inimigos. Não, irmãos. Estatuto é para ser obedecido. Não é para gerar benefício próprio, é para o bem, para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. Se nós queremos um bom desenvolvimento da igreja, uma igreja sadia, uma igreja santa, nós temos que praticar a nossa liturgia. E a nossa liturgia está aqui, nesses 26 capítulos da nossa confissão de fé. Temos tudo aqui, desde o princípio que nós começamos a falar sobre isso aqui. Desde o princípio, nós começamos a falar sobre essa questão. Tem tantas coisas boas para nós vermos. Temos o Deus da Santíssima Trindade. Falamos sobre a Trindade de Deus, um Deus trino, um Deus
perfeito. Capítulo 2 sobre a criação. Deus criou todas as coisas boas e tudo era perfeito. O homem contaminou com o seu pecado. Capítulo 3 das Sagradas Escrituras. Cremos na inspiração verbal de Deus aos homens santos, que escreveram não o que eles queriam, mas o que Deus queria que fosse escrito. Capítulo 4, na queda do homem, o pecado do seu castigo. O homem pecou, recebeu a recompensa do seu pecado. Deus não queria punir, mas teve que punir, porque pecou. Adão, porque você viu que estava nu, você comeu da árvore, comeu, então agora você vai pagar o preço do pecado. Capítulo 5, da aliança de Deus com o homem, um Deus que sempre zelou em preservar a raça humana. Deus não tinha nada, não tinha obrigação nenhuma de fazer uma aliança novamente com o homem, mas fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi, e faz uma nova aliança, que é a aliança da igreja com Jesus. Capítulo 6, na providência de Deus, Deus provê tudo para nós, igreja, tudo Deus provê para o ser humano, até para os ímpios. Deus faz nascer o sol sobre o justo, sobre o injusto, dá chuva para o crente, dá chuva para o não crente, dá água para o crente tomar banho, dá água para ele tomar banho. Então, meu irmão, nós temos um compromisso com Deus. Capítulo 7, de Jesus Cristo, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Hoje, irmãos, por não obedecermos nossa liturgia, tem pastores aí que é mediador. Fica embaixo da minha unção, fica embaixo da unção de Jesus Cristo, irmão. Não fica embaixo da unção de homem, não. O homem não pode te dar proteção nenhuma, não. Quem te dá proteção é Deus, através do Espírito Santo, da palavra e dos anjos que são ministros que trabalham em favor da igreja. Cremos, irmãos, no perdão dos pecados através de Cristo, do sangue de Cristo. Cremos na aliviagência. Eu posso fazer o que eu quero, mas as consequências são automáticas. Se eu fizer o bem, tem a recompensa do bem. Se eu fizer o mal, eu vou pagar pelo mal que eu faço. Oh, que negócio é esse? Ai, meu livre-arbítrio, é verdade. Luiz pregou aqui quinta-feira uma palavra tremenda sobre isso. Faz o que quer, então as consequências, porque a Bíblia deixa bem claro isso. O que o homem semear, isso também ceifará. Plantou, colhe. Vou plantar carrapicho, quero colher algodão? Não, você vai colher carrapicho. Capítulo 10, na intercessão de Jesus por nós, igreja, através do Espírito Santo. Capítulo 11, da fé salvadora, aquela fé que Deus nos dá para sermos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que salva é dom de Deus, é Deus que nos leva à salvação, é Deus que dá o primeiro passo. Agora cabe ao homem a dar sequência a isso. No século XVI tinha um homem de Deus que dizia assim, salvação é gratuita, mas a salvação é regada com lágrimas e adubada com oração. Você chora, mas você ora, e você recebe a recompensa de Deus. Da igreja, a única instituição de Deus na terra é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que comunga, que tem comunhão com Cristo, a igreja que Cristo é o cabeça, não é o homem o cabeça. Homem nenhum tem igreja, que é a igreja de Cristo. Capítulo 13, cremos na missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Evangelizar, ganhar almas, tirar almas das mãos de Satanás. Está falhando muito nessa questão, tá? Agora também não adianta tirar do mundo e fazer as pessoas viver no mundo, não. Tem que tirar do mundo, ser nova criatura, nova pessoa, nova criação. Capítulo 14, da comunhão dos santos na coinonia. A igreja é um corpo, e um corpo, se você der uma martelada no dedo, todo o corpo vai sentir. Se você der um tropeção que arrancar a unha, todo o seu corpo vai sentir. A comunhão dos santos, viver em unidade e comunhão. Capítulo 15, a primeira instituição da igreja, o batismo nas águas, por imersão, de preferência em água corrente. Hoje se batiza em piscina de plástico e tantas coisas mais. Irmãos, só a misericórdia de Deus. Cadê a nossa liturgia? Cadê a prática da nossa liturgia? Cadê a nossa confissão de fé? Estamos jogando por terra, pisando em cima daquilo que nós cremos.
Capítulo 16 da ceia do Senhor, que é o memorial que apresenta o passado que Cristo fez, o presente que Cristo está fazendo e o futuro que é de Cristo e a sua igreja. Nós queremos que a Santa Ceia, ela é espiritual, mas é um memorial a Cristo. Cristo se faz presente simbolicamente através do corpo e do sangue, do pão que é pão, mas do cálice que é suco de uva, que representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo e o cálice o sangue de Cristo. Irmãos, nós temos que dar sequência a esse credo, nós temos que praticar essa liturgia, não podemos fugir dessa verdade. Capítulo 17 dos meios da graça, são aqueles meios que Deus nos dá, através do Espírito Santo, através da palavra, para vivermos uma vida santa, para vivermos em comunhão, para adorarmos a Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer sobre essa questão: Deus é Espírito, e importa que os o adorem em Espírito e em verdade, e a tais adoradores que Deus procura. Os meios da graça são meios que Deus nos dá para nós cultuarmos, adorarmos, bendizermos, glorificarmos o nome dEle. Outro capítulo 18, cremos no Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, aquele que santifica, aquele que nos leva a Deus. Não sabemos nem orar como convém, mas nos auxilia em nossas fraquezas. Falamos sobre tudo isso. Capítulo 19, do batismo com o Espírito Santo. Nós queremos que todo cristão tenha o Espírito Santo, mas que você pode acrescentar algo a esse ter o Espírito Santo, que é receber o revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo na salvação, mas eu tenho que me revestir do Espírito Santo, que é o batismo com evidências. Não é somente falar em línguas, mas é na atuação dos dons na minha vida, o que o Espírito Santo quer para cada um de nós. Capítulo 20 dos dons espirituais em ação. Irmãos, dons espirituais hoje é cantar bonito, é pregar bonito. Dons espirituais está em todo sentido, desde uma recepção na porta da igreja até o amém da palavra de Deus. Tem que existir os dons espirituais, o amém no culto. E o capítulo 21 da santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Não se engane, não, e não deixe se enganar. Ou vivemos como Cristo quer, ou não vamos para o céu. Não, ninguém vai para o céu sem santificação. E o capítulo 22, o retorno de Cristo. Cremos que Ele vai voltar de uma maneira pessoal, de uma forma corpórea, invisível na primeira etapa e segunda etapa visível com a sua igreja glorificada. Cremos no tribunal de Cristo, que vai dar a cada um conforme a recompensa estabelecida por Cristo, não é por critérios humanos. E tem mais uma coisa, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não nos enganjarmos em algumas tradições. É porque você pregou o evangelho, você ganhou almas, você vai ser superior. Não, só o tribunal de Cristo, para dizer tribunal de Cristo, só Ele sabe o que nós estamos fazendo para Ele. Cremos no juízo final, tanto benefício para os fiéis e punição para os infiéis, e na ressurreição de todos os mortos, os vivos para a glorificação e os perdidos para a condenação. E nos presbitérios, que estabelecido por Deus para o bem andar da igreja e para promover uma boa ação na igreja e para a igreja ser edificada e a igreja fazer a diferença aqui na terra. Irmãos, essa é a nossa confissão de fé, essa é a nossa liturgia. Lembrando que a palavra liturgia surgiu na transliteração do texto hebraico para o grego, no trabalho feito pelos levitas no templo. Tudo que os levitas faziam está embutido na palavra liturgia, de onde surgiu da tribo de Levi. Liturgia, realmente tudo que fazemos para Deus no corpo, na igreja, no corpo de Cristo, estamos fazendo para Deus. Será que estamos fazendo o melhor? Ou estamos fazendo simplesmente aquilo que achamos que é o certo e o que é errado? Nós temos aqui, irmãos, nossa confissão de fé.
Nós temos aqui a nossa direção e não podemos fugir disso. Amém, irmãos?